Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos prosseguindo a nossa caminhada litúrgica, celebrando a cada domingo o que nós chamamos de o domingo comum. E vamos numerando, já estamos no 12º domingo comum. Começamos depois do Natal, interrompemos por conta da Quaresma e da Páscoa e retomamos agora. Durante o tempo comum não existe uma celebração assim faustosa como aquela que celebramos, como eu já disse, no Natal, na Quaresma, na Páscoa. São, por isso, ditos domingos do tempo comum. Isto é, a liturgia vai nos oferecendo a cada domingo um motivo para a catequese que então fortalece a nossa fé ao longo do ano. Diriam lá os colonos, né? É para o gasto, é para o uso, ou seja, é para nós irmos levando na fé as nossas semanas do tempo que não tem celebração especial. É para fortalecer a nossa fé, digamos, no cotidiano, quando então não tem aquelas grandiosas motivações como nas têmporas litúrgicas. Pois bem, a essa altura do nosso evangelista São Mateus, nós estamos nos deparando com o que os estudiosos da palavra chamam de uma espécie de manual do missionário. Eu explico para vocês. A composição definitiva, a redação definitiva do Evangelho de São Mateus se dá por volta do ano 80, claro, depois de Cristo. Jesus já morreu, vários apóstolos também, mas alguns ainda estão vivos. Muitos discípulos dos próprios apóstolos estão já em atividade. A igreja já começou o seu processo de expansão, também por conta das perseguições. O evangelista São Mateus escreve o seu evangelho certamente para cristãos que vieram do judaísmo e que agora foram já expulsos, foram já adiantados levando a palavra.
seguramente para uma comunidade de judeus que possa estar na Antioquia da Síria, ou seja, mais ao norte assim da terra de Jesus. Essa comunidade de Antioquia era uma comunidade modelo. Foi lá que o apóstolo São Paulo, por exemplo, depois de convertido, foi levado para fazer o seu estágio, as primeiras noções do cristianismo, depois da revelação que ele teve no encontro com Jesus pessoalmente, e já lá em Damasco, não esqueçamos, perto, portanto, da Antioquia, da Síria, assim que Damasco ainda hoje é a capital da Síria, como vocês ouvem falar do noticiário, infelizmente com aquelas confusões de guerras, mas ainda hoje Damasco é a capital da Síria. Pois bem, foi lá que Jesus tocou o coração do apóstolo São Paulo, e é para lá que ele foi levado para então conhecer, fazer a sua primeira experiência eclesial, ou seja, de judeu que era, começar a aprender a ser cristão dentro de uma comunidade. Essa comunidade de Antioquia era viva, era uma comunidade, hoje diríamos, padrão FIFA, ou seja, esplêndida, fortalecida do espírito, ousada, anunciava Jesus Cristo morto e ressuscitado, anunciava a palavra com intrepidez, ou seja, sem tremer, sem tremor. E acontece que, por volta do ano 80, adivinhem quem é o imperador romano? Aquele que praticamente deu início a uma perseguição mais feroz contra os cristãos. Domiciano, o imperador Domiciano. E ele deu uma ordem geral: firmes com os cristãos, não vamos deixá-los prosperar. O que, portanto, quer dizer, desencadeou uma forte perseguição contra os cristãos. Ora, sobre esta comunidade fervorosa, foi sentida por demais essas perseguições. E o que aconteceu, mesmo com boa vontade, vocês já imaginaram, meus irmãos e irmãs, enfrentar a polícia e a política do imperador? Não era para poucos. Olhem só. E é por isso que então muitos irmãos, mesmo fervorosos, agora estão amedrontados, estão acabrunhados. Puxa, tudo isso. E é claro que então experimentavam muitas vezes a morte. Os que não morriam, que eram então chamados os confessores da fé, ou seja, ficavam, no entanto, maltratados, feridos, aleijados, mutilados. De muitos se faziam pequenas mutilações, se atorava a orelha, se atorava a mão. Não era fácil. Não é fácil ser cristão. De modo que, por isso mesmo, diante da frieza que se abateu, do desânimo que se abateu sobre esta comunidade, no entanto, tão fervorosa, o evangelista São Mateus formula um discurso de Jesus dirigido para estes irmãos que estão praticamente no desespero, na oportunidade de debandarem. Os jovens não sentiam entusiasmo em aderir à causa porque, puxa, nós também vamos ser perseguidos, vamos ser mortos. E é por isso que então o evangelista São Mateus se preocupa em fazer Jesus dizer os seus ensinamentos com este tom. É uma espécie de um tom antecipatório. É um tom que faz com que aquele que ouve então realimente a esperança e sobretudo o fervor. E até mesmo essas promessas estão cheias de vontade de reanimar
quem está desencantado. Vamos reler, a partir deste esclarecimento, vamos reler o texto evangélico. Não tenhais medo dos homens. Essa é a primeira afirmação que então Jesus faz àqueles discípulos que estão amedrontados por conta da força da polícia do imperador. Não tenhais medo dos homens. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, aquilo que Jesus ensina é para ser levado adiante e proclamado em alto e bom tom. Não é para ficar escondido no medo, não é para ser omitido, mas pela ousadia do Espírito presente na igreja, nos discípulos, é para anunciar. O Papa Francisco retoma todo o conceito de evangelização desde antigamente, passando pela obra de Papa Paulo VI, da Evangelii Nuntiandi, pega São João Paulo e redige no seu estudo sobre a alegria do Evangelho. A igreja existe para anunciar Jesus Cristo, ponto. Todo o resto é enfeite, é apanágio. De tal forma que se ela não faz isso, então não serve para nada. Se ela não anuncia Jesus Cristo, que é, portanto, o conteúdo do Evangelho. Lembremos-nos, quando o Papa desceu no Rio de Janeiro, nem quis ir a Brasília, para não dar à sua viagem um tom político. Quis descer lá mesmo no Galeão, no Rio de Janeiro, onde se realizaria a jornada dos jovens. E o que foi que ele disse na sua primeira fala? Não tenho ouro nem prata, não foi isso que eu trouxe, mas trouxe o que de mais importante eu recebi, Jesus Cristo. Portanto, esta ordem de Jesus, dada aqui aos discípulos de Antioquia, da Síria, permanece válido. E ainda hoje os sucessores de Pedro, pois, repetem para nós, anunciar Jesus Cristo sobre os telhados. E diz de quem é para a gente ter medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, eles não podem matar a alma. Pelo contrário, é para ter medo daquele que pode destruir e mandar jogar alma e corpo no inferno. Ou seja, é uma infusão de coragem. E o Espírito Santo fortalece o discípulo até mesmo ao martírio, meus irmãos e irmãs, que embora nós sejamos frouxos, embora nós sejamos covardes, o Espírito Santo elege aqueles que devem dar testemunho de Jesus Cristo. Vocês sabem, a irmã Dorothy, lá em Anapu, várias vezes ela denunciou ameaças feitas contra ela. E ela dizia mesmo, tinha medo. Mas não foi medo algum, não foi chantagem alguma, não foi calúnia, não foram propostas de riqueza que a arredaram do seu objetivo, da finalidade da sua vocação. Defender os pobres camponeses e a vocação ao martírio. Os mártires sentem medo. Santa Maria Gorete sentiu medo no momento em que o rapaz vinha lhe crivar de furos com a sua faca. Os santos tiveram medo, mas não se acovardaram. É isto que Jesus diz. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno.
E depois Jesus faz duas comparações para que a gente possa ter provas, dados disso. É que ele fala então justamente dos pardais, dos passarinhos. Não se vendem 2 pardais por 1 moeda? No entanto, nenhum deles cai, seja pela pedrada da baladeira, seja pela espingarda, seja porque deu de encontro lá com a parede ou com a árvore, não calculou direito o voo, caiu, puf, está aí no chão, como os periquitos da nossa praça. Mas nenhum deles cai se o Pai do céu não sabe. E Jesus faz uma outra comparação dos cabelos. Ai meu Deus, como caem, os cabelos. Segundo Jesus diz que o Pai sabe de todos, de quantos, certo? Cabelos caem, porque todos eles estão contados. São analogias, são simbolismos que Jesus usa para dizer como até as coisas mais impensadas Deus sabe na sua infinita divina providência. Quanto mais o cuidado com um discípulo, com um escolhido, com uma pessoa amada que Jesus determinou, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, no dia da escolha de Paulo e Barnabé. Estava lá a igreja assim cheia de gente, orando, louvando, jejuando. E o Espírito Santo disse: separai para mim aqueles 2 ali, Barnabé e Paulo, para a tarefa que eu lhes destinei. Portanto, ser discípulo, meus irmãos e irmãs, é uma escolha, é uma eleição que Deus promove, que Deus faz. E uma vez que somos batizados, podemos dizer, todos fomos eleitos, todos fomos escolhidos como discípulos e missionários de Jesus. Se depois a gente realiza isso, é outra conversa, mas que somos sem dúvida discípulos amados e eleitos do Senhor Jesus, que Ele envia para que produzamos frutos. Resultado de tudo isso, aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, no momento da tribulação, da perseguição, do martírio, eu também vou defendê-lo lá diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Está aqui a súmula de um pequeno manual do discípulo missionário, daquele que é escolhido para uma missão na comunidade, na igreja. E não são só os padres, os bispos, mas todo e qualquer discípulo missionário. E eu não posso deixar, meus irmãos e irmãs, de me lembrar nesse momento quantos leigos cristãos assumem a missão de Jesus. Quantos se dedicam nos mais variados ministérios e apostolados, pelas nossas capelas, pelas nossas comunidades, pelas nossas paróquias e muitos até a nível das dioceses. Não posso deixar de lembrar quantas pessoas com sacrifício desenvolvem, por exemplo, a função, o ofício, a missão de catequistas. Quantos ajudam os sacerdotes nos conselhos de pastoral paroquial. Quantos se sacrificam para que possa acontecer a obra da evangelização, que é o anúncio de Jesus Cristo, missão fundamental da igreja. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir hoje ao Divino Espírito Santo que nos sustente, que nos fortaleça, a nós também naquele tanto de testemunho que nós devemos dar. Poderemos não ser capazes nem escolhidos para um testemunho qualificado como o da irmã Dorothy, dando a própria vida, mas sem dúvida
temos também nossa missão. Qual tem sido? Vamos fazer um instante de silêncio, sobretudo para meditarmos em que condições temos dado esse testemunho. Se como Deus espera, ou se porventura precisamos nos converter. Silêncio.